Bom, e para encerrar o ano de 2016, nossa equipe está entrevistando de forma especial o prefeito que deixa o cargo, o prefeito Pedro Lucas. Pedro Lucas, vamos falar um pouquinho sobre o que você fez durante esses 4 anos que esteve à frente da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O que você tem a dizer para a população de Patos de Minas? Inicialmente, agradecer a vocês pelas oportunidades que nos deram, com uma imprensa imparcial, uma imprensa séria, né? Vocês sempre estiveram conosco, sempre trouxe a notícia conforme ela é, indiferente se ela agrada ou desagrada o prefeito, né? Isso que eu entendo ser de extrema importância numa uma emissora de televisão, ou num portal de notícia, ou numa emissora de rádio, ou num jornal escrito, é a seriedade com que ela leva a notícia. E são poucos os órgãos em Patos que trabalharam como vocês trabalharam. Então, desde já, registrar a gratidão, não só minha, como de toda a administração pública deste município no decorrer dos últimos 4 anos. Dizer o que nós fizemos ou deixamos de fazer, eu poderia te falar que são inúmeras as coisas que fizemos e muitas que não fizemos, contrariando a vontade própria, contrariando o desejo de fazer mais e mais. Mas, como você sabe, passamos aí por um momento difícil, o país vive um momento muito difícil. A partir de abril de 2015, a situação tornou-se bastante agravante, não só em Patos de Minas, como em todo o país, né? E isso traz um reflexo que dificulta a vida de qualquer administrador. E nós passamos por essas dificuldades. Agora, um dos legados que a cidade vai ter do prefeito Pedro Lucas, que pode ter o maior destaque, assim, são as casinhas do Quebec, né? Que já foram entregues e agora vem mais casinhas por aí. Realmente são 1.645 unidades habitacionais. Na história do município de Patos de Minas, o maior número que havia construído até há pouco seria o Morada do Sol, com 500 unidades habitacionais, na década de 90. E graças a Deus, graças a um trabalho conjunto dos governos municipal e governo federal, participando aí a Caixa Econômica Federal e a consultora Pisolato, Patos recebe aí esse grande número de unidades habitacionais, chegando a quase 1.700 unidades. Então isso é muito gratificante. Eu não sei o porquê que anteriormente não havia ainda Patos sido contemplado com essa quantidade de unidades habitacionais. E também temos que lembrar os conjuntos habitacionais rurais, inclusive lá de Major Porto, o primeiro condomínio fechado a nível Minha Casa Minha Vida Rural do país. E também lá na comunidade Café Patense. Ou seja, a parte habitacional em Patos, nós fizemos muito por ela e eu tenho certeza absoluta que a comunidade, aqueles que têm esse benefício, eles ficam felizes e agradecidos. Agora, vamos falar um pouquinho de saúde. O que o prefeito Pedro Lucas fez para a saúde de Patos de Minas? Eu poderia dizer que pelo menos nós tivemos a coragem de aplicar um grande percentual dos recursos, sejam eles recursos conveniados ou recursos ordinários, na saúde. A legislação brasileira ela fala que o município tem que aplicar no mínimo 15%. Nós aplicamos mais de 30% anualmente. Nós tivemos aí a condição de fazer com que a UPA Porte 3 pudesse atender e atender bem, graças a Deus, graças aos servidores, graças aos profissionais que ali estão. Nós tivemos a alegria de conveniar com o Centro Clínico, com a Universidade, a Unipam, a implantação do Centro Clínico, que é uma maravilha. Nós tivemos condições de comprar, adquirir os novos odontomóveis, tivemos condição de construir novas unidades básicas de saúde, reformar outras, tivemos condições de dar ao cidadão aquilo que ele precisa, não o que ele merece. Ele merece muito mais, mas entendo eu que dentro da área de saúde, o município de Patos ele foi muito bem contemplado. Você pode ver que são poucas as reclamações. Tem reclamação sim, mas são poucas. E para minha alegria, hoje, dia 26, quando estamos gravando aí essa mensagem, nós estamos recebendo uma publicação do Diário Oficial da União, publicando e credenciando o CAPES AD, o CAPES 3. Com isso, Patos de Minas passa a receber do governo federal recursos para a manutenção do CAPES 3, recursos esses que até há pouco vinha sendo gastos com recursos ordinários. Foi uma luta grande, uma luta antiga, e nós conseguimos esse credenciamento. Se formos falar da saúde, nós ficaríamos todo o programa dizendo os grandes benefícios que aconteceram no decorrer desses 4 anos. É claro que ainda deixa a desejar, tem muito o que fazer, mas eu tenho certeza que quem procurou o Sistema Único de Saúde em Patos de Minas, ele teve a alegria de ser bem atendido. Claro que com raríssimas exceções, mas as reclamações foram mínimas. Eu só tenho a dizer que, graças a Deus, na área da saúde, fizemos o máximo que pudemos. Agora, uma coisa que não deixou muito claro que o pessoal te criticou muito foi o fechamento da antiga UPA, né, do mini hospital.
O que você tem a dizer para a população? Foi necessário fechar a antiga UPA? Olha, é necessário que o administrador tenha responsabilidade, né? E para que nós pudéssemos fechar o pronto atendimento da Marabá, nós tivemos que antes fazer números, né? O pronto atendimento da Marabá, para você ter uma ideia, o custo final estava custando em torno de R$ 200 uma consulta, mais caro do que uma consulta particular. Porque como abriu a UPA 3, com a qualidade bem mais sofisticada, com atendimento melhor, com mais profissionais, e o município bancando toda a UPA 3 por mais de 2 anos, até que pudesse ser credenciado, junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde, o município bancou a UPA Porte 3 e estava bancando o pronto atendimento da Avenida Marabá. O custo de uma consulta na Avenida Marabá estava chegando em torno de R$ 200. Era impraticável. E, além do mais, que o município não dava conta, porque era bancar com recursos ordinários. Como eu te falei, se nós estamos aplicando 30% já na área da saúde, nós teríamos que gastar talvez 40%. O fechamento do pronto atendimento da Avenida Marabá, ele vai trazer dois grandes benefícios para a saúde. Lá será implantado o consórcio intermunicipal do SAMU regional, CISREUNO, e será implantado o CAPS, como eu te acabei de falar. Além de credenciado, nós conseguimos um convênio com liberação de recursos, depende agora apenas para liberar a implantação do CAPS naquele local, que hoje funciona aqui na rua Dona Luísa, numa situação precária, ele passará para dentro do antigo pronto atendimento da Marabá. Ou seja, fechou-se uma unidade, mas vão abrir 2 unidades para atender aquela região. E eu tenho certeza absoluta que as próprias pessoas entenderam essa necessidade e hoje já buscam um atendimento constante e um atendimento que poderia dizer de qualidade na UPA do bairro Peloso. Vamos falar sobre segurança. O que o senhor fez para garantir a segurança do cidadão patense? Não só parte da Polícia Militar, Polícia Civil, mas também a questão da Prefeitura, né? O que a Prefeitura fez para garantir a segurança? Olha, a Prefeitura ela é parceira, né? A segurança é um dever do Estado, mas os municípios são parceiros porque eles estão na ponta do problema, né? Eles convivem com o problema. Eu diria que o grande avanço nosso foi ter feito um convênio com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para a implantação do vídeo monitoramento, né? As chamadas câmeras que estão espalhadas pela cidade, principalmente na região central. Foi um avanço porque, enquanto a polícia tem ali o vídeo monitoramento, ela pode dar uma atenção maior nos bairros. Então, esse foi um grande ganho. Estamos agora, enviamos um projeto de lei para a Câmara para cedermos o imóvel para a implantação da 28ª Companhia de Polícia Militar na região do bairro Alvorada. Fizemos um grande convênio com a Polícia Militar, porque quando você fala em segurança, você envolve trânsito, você envolve segurança, você envolve a vida do cidadão de um modo geral. Mas eu poderia dizer que o relacionamento do dia a dia com a Polícia Militar, buscando melhorias na segurança pública, foi grande. Claro que não foi aquilo que a população queria, né? Porque até mesmo, como eu já te falei, não é obrigação do município, é uma parceria, mas nós buscamos sempre atender os anseios da Polícia Militar, os anseios do Corpo de Bombeiro, os anseios da Polícia Civil e também não deixar de lado o próprio tiro de guerra e a junta de serviço militar, que faz parte desse grupo de pessoas que muito fazem pela segurança local. Problemas existem. Agora, eu te diria, não adianta haver uma segurança forte se, às vezes, a legislação faz com que o presidiário, após ser preso, após cometer o crime, ele é solto imediato. Se a lei dá essa flexibilidade, por mais que você tenha uma segurança forte, ainda os problemas continuarão, prevalecerão. A junta que, inclusive, está agora com sede própria, né? A Junta de Serviço Militar, inclusive, ganhou sede própria, o tiro de guerra recebeu uma reforma maravilhosa e o Corpo de Bombeiro passou de companhia para companhia independente, sempre tendo uma participação ativa do município, né? A Polícia Civil, estamos aí locando o imóvel, estamos cedendo o pessoal, enfim, essa parceria, porque não adianta você falar assim, a parceria de grande vulto. Você tem uma parceria de grande vulto quando você tem recursos para fazer essa parceria. E nós temos que ser realistas. O município, ele vive momentos difíceis, e não é momento agora, é momentos que vêm com o decorrer dos anos, né? Eu herdei problemas, vou deixar problemas, e o próximo administrador, com certeza, da mesma forma, isso não só o administrador municipal, como o estadual e o federal, isso é uma realidade de quem administra o município, o Estado e a União.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a educação, né? O que foi feito pela educação em Patos de Minas, né? Patos de Minas que tem uma defasagem muito grande em creches e o que a prefeitura tem feito para tentar suprir essa defasagem? Olha, nós concluímos dois centros municipais de educação infantil, um no bairro Nossa Senhora de Fátima e outro no bairro Planalto, do Planalto saindo de um aluguel e vindo para a sede própria, numa condição bem mais humana, né? Estamos entregando em fase finalíssima o Centro Municipal de Educação Infantil do Pelúzio, Alto Limoeiro e Nova Floresta estão em estágio avançado, quase que terminando o estágio de construção. Demos início no bairro Coração, ali na região do bairro Sorriso, a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, que irá atender a região do Quebec, Coração Eucarístico, Sorriso e outras regiões ali. Também demos início na construção do Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Várzea. Estamos ampliando uma creche no bairro Cristo Redentor e concluímos algumas salas agora, essa semana, na região do bairro Jardim Aquário, no CCI Teba. Aplicamos mais do que manda a legislação no que tange a investimentos. Adquirimos imóveis para a construção de Centro Municipal de Educação Infantil, exemplo, lá da Rua da Bahia, com a Avenida Arlindo Porto, um terreno amplo, onde já temos o projeto concluído, já encaminhamos para o Ministério da Educação e será incluído no PAR agora. Adquirimos um imóvel lá no bairro Vaz, onde está sendo construída a creche. Enfim, nós buscamos aplicar na área da educação, não só na parte física, como também na parte profissional. Valorizamos os profissionais, foi um grande ganho que os servidores da educação tiveram com a Lei 381, que entrou em vigor no nosso governo. Enfim, o servidor da educação ele tem por nós um carinho especial, porque nós oramos por ele com um carinho especial. E eu diria que assim que o futuro prefeito tomar posse, terminando a construção dessas unidades de centros municipais educacionais infantis, que nós deixamos em início de construção, em meio ou em fim de construção, a questão da educação infantil ela estará sendo resolvida. Demos um apoio restrito às universidades, especialmente à Universidade Federal de Uberlândia, onde, graças a Deus, foi concluído o processo de doação do terreno, com a participação do município, é claro, teve uma participação ativa, inclusive nas discussões com a UF e o Ministério Público, resolvendo a situação em definitivo, e demos a ela a condição de estabilizar em Patos de Minas. Também as outras universidades, especialmente o Centro Universitário Unipam, foi um grande parceiro, nos ajudou muito, a FPM, a FINON, enfim, aquelas faculdades que estão em Patos de Minas, tiveram nosso apoio, tiveram a nossa colaboração, tiveram o nosso companheirismo e nos ajudaram muito. Eu digo sempre que sozinho um administrador não caminha. E foi através dessa parceria público-privado, dessa parceria com as instituições, com as entidades, que nos fez fazer um governo difícil, porém um governo bem sucedido, graças a Deus. A questão da UFO, que teve essa demora toda, essa demora teve a ver com a prefeitura, não teve a ver com a prefeitura? O que aconteceu para ter tido essa polêmica toda, questão da UFO? Olha, foi uma questão comercial, né, envolvendo as pessoas que queriam doar o terreno, houve uma demanda judicial, mas logo nos primeiros dias de governo, por sorte nossa, tomava posse, assim que fomos eleitos, tomava posse o professor, o magnífico reitor Elmiro Santos Rezende, reitor da UFO, e nós, num diálogo com a Procuradoria Federal, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura e a UFO, chegamos à conclusão de que sairia um edital, e esse edital concluiu-se com a liberação desse imóvel, né? A empresa que doava anteriormente o terreno veio, confirmou a doação e resolveu essa situação. O que é mais importante, a UFO em Patos de Minas, ela é uma realidade. Houve demora, retardou um pouco, sim, mas o importante é que a UFO caminha e tenha certeza absoluta, muito em breve, o campus em Patos de Minas, se Deus quiser, será um dos grandes campos da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura? O que foi feito para melhorar a infraestrutura, a qualidade de vida também do patense? É necessário a gente lembrar o seguinte, infraestrutura, além de ser muito cara, ela tem uma dificuldade muito grande para iniciar, para fazer e para concluir, né? Quando você fala em infraestrutura, você fala numa rede pluvial, fizemos inúmeras redes pluviais menores, resolvendo problemas localizados de vias. Estamos com a obra
relativamente grande na região do Rosário, apesar que parada temporariamente por questões financeiras, aguardando aí uma liberação dos recursos por parte do Ministério das Cidades, mas fizemos várias obras de infraestrutura, especialmente no que tange a pavimentação, várias vias recuperadas, várias vias pavimentadas, tanto na cidade quanto no perímetro rural. Estamos aí trabalhando 2 estradas vicinais, uma concluída a 4,5 km, que é a estrada de Sumaré, e já com convênio para mais 2 km, convênio e licitação e empenhado para mais 2 km. Inclusive, nessa via, teve uma parceria muito boa com o governo federal, é claro, e com a ADB, que fez conosco uma parceria público-privada, que deu uma condição do município fazer 1,5 km numa parceria público-privada, uma obra na ordem de 1,5 milhão. A empresa deve ter entrado aí com aproximadamente 1.100.000. E a estrada de Serrinha, que já está com 3 km concluído, e mais 6,5 km autorizados pelo governo federal, já empenhados, já licitados, e que devem ter início de obra muito em breve. Ou seja, a infraestrutura do município ela é uma continuidade, ela é um serviço essencial. Quando você fala em serviço essencial, você cuida da saúde, da educação, você cuida da limpeza pública e você cuida também da segurança. Mas quando você olha pela infraestrutura, ela é mais que essencial. Nós temos um sério problema em Patos. Há décadas o nosso asfalto ele é muito envelhecido, ele hoje é quase todo comprometido, tanto a base quanto a superfície, e além do mais, que nós temos muito pouco rede pluvial, que é um problema sério de Patos e Minas. Mas eu tenho certeza, já deixamos um projeto pronto no Ministério da Cidade, já está tramitando para um possível programa de aceleramento do crescimento do governo federal, e quando vier esse projeto de aceleramento, com certeza o projeto de Patos e Minas, para melhoria ainda mais na pavimentação, já está lá e tenho certeza que poderá ser autorizado pelo governo federal. Hoje, final de dezembro, uma das maiores reclamações que a gente vê na cidade é, inclusive, a infraestrutura, a questão dos buracos, né? A prefeitura, ela tem feito a operação Tapa Buracos, começou até recentemente, mas a prefeitura, ela não pôde fazer por falta de dinheiro, por chuva. O que aconteceu que a cidade ficou infestada de buracos ultimamente? Eu já falei em algumas entrevistas que nós temos, dar graças a Deus, que o período é chuvoso. E temos que respeitar o período chuvoso. O tempo é para a chuva. Chover o que seja, o mato cresce e o buraco aparece, né? Mas eu falo, o buraco você tampa, o mato você corta. A chuva você não consegue fazer com que ela venha, a não ser a natureza, a não ser naturalmente. Quando nós iniciamos o nosso governo, pegamos a cidade toda cheia de buracos, não tinha um processo estatuário em andamento, nós estamos deixando licitado, a empresa já, a consultora já licitada, já estamos pegando massa e fazendo alguns tapa-buraco. Não grande coisa, porque fez o tapa-buraco de manhã, choveu, é serviço desperdiçado. E, além do mais, que a empresa entra agora em férias coletivas, então isso aí suspenderá um pouco a operação tapa-buraco. Iremos fazer o máximo. Agora, existe buraco? Sim. Existe mato? Sim. Mas é necessário que a população reconheça que existe um momento chuvoso. E no período de chuva, temos que respeitar o seu período. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as demandas que o município teve, questão financeira. O município, tendo em vista não só Patos de Minas, mas outras cidades aqui da região que você vê que está tendo uma grande, vamos dizer assim, mobilização contra os prefeitos. Patos de Minas foi diferente? Vamos comparar a Uberlândia, por exemplo, comparar a Patrocínio. Patos de Minas foi diferente dessas cidades? Ou também a falta de dinheiro prejudicou um pouco a questão de administrar a cidade nesses últimos dias, nesses últimos meses? Pra você ter uma ideia, nós estamos aí com um orçamento 2016 com a previsão de receita na ordem de 467 milhões. Não deve chegar a 360, a arrecadação efetiva. Houve uma queda de arrecadação, houve um aumento do custo da máquina, a cada dia a máquina aumenta mais o custo. Nós herdamos várias dívidas a longo prazo que tivemos que pagar, damos dívidas a curto prazo que tivemos que honrar, como nós também deixaremos dívidas a curto prazo e a médio prazo. Nós pagamos precatórios de 20 anos atrás, ou quem sabe de 30 anos atrás, década de 80, são 30 anos atrás. Nós pagamos
indenizações e mais indenizações. Enfim, a máquina pública é isso. É o administrador administrar aquilo que ele faz no dia a dia e corrigindo o que ele pega de herança. E assim também o nosso futuro sucessor irá herdar alguma coisa desse atual governo, né? Para você ter uma ideia, no governo anterior ao nosso, eram em torno de 200 mandados de segurança na área de saúde. Nós tivemos aproximadamente 1.400. O cidadão aprendeu a ajuizar um pedido para que possa comprar um exame, uma cirurgia, um medicamento, que pode chegar a 80 mil reais, pode chegar a 90 mil reais. Tem casos que compra-se um aparelho para atender uma ordem judicial e colocar no cidadão, que custa 80 mil reais, que poucas horas depois esse cidadão vem a óbito. É um direito dele, um direito constitucional, um direito assegurado, mas que o município muitas vezes não tem um recurso, mas ele é obrigado a cumprir. Por quê? Uma ordem judicial ela vem contra o município, o Estado e a União. Qual que se encontra primeiro? É o prefeito que encontra na casa dele, no final de semana, é o prefeito que se encontra no gabinete, que não foge da responsabilidade de atender o oficial de justiça, aí você tem que cumprir. Você cumpre, acaba que essa responsabilidade, que seria compartilhada com o Estado e a União, recai para o município, né? Tem casos nossos, por exemplo, que eu estou aguardando o pagamento do SAMU de 2014, o Estado me repassou até hoje, mas eu já paguei. Tem casos, por exemplo, que nós temos obra aí semi-acabada, como o exemplo do posto de saúde, a unidade básica de saúde aqui do Paulistano, que está quase um ano parado, faltando a liberação de recursos por parte do Estado. Então, a falta de recurso, ela prejudica, ela atrapalha qualquer administrador, e nós não fomos diferentes dos demais administradores do país. Uhum. Agora, você tocou num ponto que até eu achei interessante. Hoje, a falta de dinheiro, ele está prejudicando, sim, os prefeitos? A questão do governo federal, essa polêmica que está no governo federal, no governo estadual. Isso, provavelmente, o próximo prefeito pode herdar vamos dizer, essa falta de dinheiro, essa falta de investimento nos municípios? Olha, o país passa por uma crise seríssima, talvez seja a maior crise da história, de sua história, né? A história recente. Não vamos falar lá da década, lá do início da fundação do Brasil, né? Mas eu diria que na história recente é a pior crise que o país vive, não só uma crise financeira, é uma crise moral, política e financeira, uma refletindo sobre a outra, e que a gente sabe que vai demorar um pouco a fazer com que essa crise ela volte o país a crescer. O próprio presidente Temer, anteontem, fazendo uma mensagem no dia 24, mensagem de Natal, ao falar a sua última frase em rede nacional de rádio e televisão, ele disse: esperamos que um 2018 seja melhor. Ou seja, ele próprio pulou 2017. Por quê? Porque realmente o momento é crítico, não se resolve o problema de uma só vez, né? As medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, que vão refletir nos governos estaduais e governos municipais, elas vão demorar um tempo, né? O Estado está com um problema de falência, como você está vendo, é o terceiro estado da federação, outros estados, igual Minas Gerais, caminham para essa situação. Então, essa falta de dinheiro, ela é um reflexo que atrapalha a vida do administrador. Como é que você administra uma receita que é inferior a uma despesa e que é uma despesa necessária? Não é que nós estamos administrando mal, não é que nós não estamos planejando, não é que nós estamos descontrolados e gastando dinheiro sem que haja necessidade. São medidas que são tomadas a bem da sociedade, necessárias, às vezes impostas, e que no final essa despesa ela tem um custo bem maior do que a receita. E um custo maior do que a receita é impossível administrar. Agora vamos a algumas cobranças que a gente recebeu. A questão de transporte de pacientes para Uberlândia, para outras cidades, isso foi, pelo que me foi passado, cancelado em alguns casos. Por quê? Olha, agora, no finalzinho, que nós reduzimos um pouquinho o gasto, por questão de finanças mesmo. Mas é um caso ou outro, é porque aqui em Patos atende. Mas pra você ter uma ideia, a frota de veículos nunca ficou tão boa para o transporte, o TFD, transporte fora do domicílio, com ônibus locado do Cisalp, com veículo próprio, veículo grande, com veículos pequenos. Nós fazemos em torno de 8 a 10 viagens todos os dias para Belo Horizonte, para Uberaba, para Uberlândia, para Barretos, para Bauru, para Brasília, para várias partes do Estado e da Federação, que
por mais que você queira atender a demanda, não dá conta. Se nós tivéssemos hoje 30 veículos, você pode ter certeza que os 30 veículos estariam prontos para poder atender o TFD. Nós temos inúmeros veículos no TFD com qualidade. Nós chegamos a pegar veículo, quando nós iniciamos o governo, com 3 milhões de quilômetros rodados. A nossa frota hoje, para minha alegria, acabei de receber do governo do estado, na semana passada, uma autorização, e vamos buscar agora, na próxima quarta-feira, dia 28, mais 2 veículos novos para a saúde. Mas não é só veículo. Você tem que ter mão de obra, você tem que ter combustível, você tem que ter manutenção. E muitas vezes, o passageiro que dá conta de ir através do TFD da passagem, ele quer ir de ambulância. Porque tem aquele paciente que ele pode ir pelo TFD, ele pode ir de ônibus. Eu mesmo acompanhei na condição de vereador ou na condição de cidadão antigamente, várias pessoas através do ônibus, ia de ônibus, a prefeitura pagava uma ajuda de custo, ia de ônibus, chegava lá e inteirava do bolso, mas ia. Agora, nenhum governo dá conta de atender o TFD 100%. Não dá conta. Mas eu diria que a qualidade do TFD em Patos, hoje, ela é bem melhor do que nos últimos anos. Isso eu tenho certeza absoluta. Outra demanda que chegou para a gente é a questão do funcionalismo público. Os atrasos de pagamento, 13º, essas coisas. O que o prefeito está olhando para cumprir com o funcionalismo público aqui? Eu poderia dizer que Patos de Minas é uma cidade privilegiada. É uma das poucas cidades de Minas e do Brasil que não teve um atraso longo. Nós atrasamos 12 dias, um pagamento teria que ser primeiro dia útil, nós chegamos ao dia 13 o máximo. E o 13º, conseguimos pagar a primeira parcela no dia 20 e vamos pagar a outra, se Deus quiser, agora, dia 27 ou dia 29. É necessário lembrar que a folha de pagamento, ela consome um grande valor dos recursos do município, sejam recursos conveniados ou sejam recursos próprios, né? Que temos algum que vem através da saúde, alguma parte vem do Fundeb, mas eu poderia te dizer que o nosso servidor, ele é feliz em estar recebendo da forma que está. Ele tem que agradecer a Deus, estar recebendo relativamente em dia, porque tem município e tem estado que está atrasado tem 3, 4 meses, e o nosso não há perda salarial, nenhuma perda salarial. Nós conseguimos colocar a vida do cidadão, do servidor, em dia no que tange a valores. Não que eles mereçam só isso, merecem muito mais. Mas o que o município dá conta de fazer e o que diz a respeito à perda salarial não existe. Demos algumas vantagens, especialmente aos servidores dos grupos hierárquicos de 1 a 6, ao aposentado que, quando está nativo, aposenta, passa a não ter mais o direito do Vale Alimentação. Nós criamos o Viva Melhor, dando a ele essa condição. Enfim, o servidor, alguns reclamam, mas se você pegar a maioria do servidor, eu tenho certeza que ele entende que o salário em Patos não está como está na maioria dos estados e dos municípios brasileiros. Graças a Deus, estamos relativamente em dia. Com atraso de 10, 12 dias, e agora surgiu esse imprevisto do 13º. Pagamos o 13º por 2 anos seguidos, metade em junho e metade em dezembro, mas a partir do momento que você fala, o país está em crise, o estado está em crise, o município não é diferente. Outra demanda que chegou para a gente, a falta de alguns equipamentos médicos, não vamos dizer equipamentos, mas tipo seringa, vamos dizer, algumas coisas médicas na UPA Porte 3. Isso está acontecendo ou não? Olha, houve um pequeno retardamento na aquisição desses produtos, porque é uma compra muito grande. E compras dessa natureza, vem 30, 40 empresas. E uma empresa faz um recurso, você tem que dar 5 dias, a outra vem e faz um contra-recurso, e a outra vem. Então, o processo de licitação nossa ele é muito sério. Ele é muito dinâmico, mas ele é muito sério. Ele busca fazer com que a Lei 8666 seja cumprida à risca. A nossa equipe de compras ela é muito séria, ela leva a coisa com muita responsabilidade. E isso acaba retardando, né? Então, acabou retardando o processo de compras, mas, graças a Deus, estamos aí já em reta final, conseguimos licitar tomografia, o tratamento do câncer, tratamento de rins, tratamento de CTI, está tudo garantido para que os próximos 5 anos não tenha problema. Problemas que nós tivemos no início do governo, tivemos problema com lavanderia hospitalar, não estamos deixando esse problema para o nosso sucessor. Ou seja, o sucessor ele vai pegar a condição da administrabilidade. Ele vai ter uma pequena dificuldade, às vezes, no início, na questão financeira, como nós tivemos.
Mas a questão de administrar, nós estamos deixando tudo em condição. Nós estamos deixando licitado para que ele possa chegar e não ter que falar, eu vou ter que licitar isso, isso ou aquilo, porque estava em aberto. Nós somos responsáveis e a nossa equipe de compras, ela tem essa condição aí de trabalhar com muita seriedade. Aproveito até para cumprimentá-los. Bom, e agora vamos dar seguimento. Como você avalia a sua gestão? Olha, eu avalio com toda humildade, né? É uma natureza minha ser humilde, mas eu avalio com uma administração séria, uma administração honesta, uma administração correta, uma administração voltada para o interesse público. Claro que frágil em alguns pontos, que não existe ninguém perfeito, né? Mas eu considero uma administração que veio para ser diferente. Para ser diferente. Uma pressão violenta de todas as partes, uma pressão com muito interesse, muito jogo de interesse, e nós conseguimos sobressair esse jogo de interesse, às vezes pagando caro por isso. Tivemos um preço muito alto para que nós pudéssemos ter pulso. Uma coisa que todos os dias eu peço nas minhas orações da manhã é sabedoria e pulso. Sabedoria para administrar e pulso para governar. Porque se não tiver, os interesses particulares, os interesses, eles sobressaem ao interesse maior, que é o interesse do cidadão lá na ponta. Eu acredito que essa administração, ela trabalhou muito pelo social, muito, e trabalhou muito pelo capital também. Eu falo que o desenvolvimento econômico, ele é parceiro do desenvolvimento social e vice-versa. Não se busca desenvolvimento social sem antes valorizar o desenvolvimento econômico. E os meus parceiros foram fortes. Os parceiros do desenvolvimento econômico foram fortes. Os nossos contribuintes, os nossos fornecedores foram parceiros. Os nossos empresários foram parceiros, pagando os seus impostos, ajudando a fazer com que a máquina funcionasse. Se não fosse assim, aí eu poderia te dizer que seria um caos na administração pública. Mas como eu tive o apoio da iniciativa privada, das entidades de classe, entidades sindicais, entidades religiosas, filantrópicas, dos clubes de serviços, da sociedade, do servidor público, enfim, de um grupo de pessoas que quiseram ver a sua cidade fazendo o melhor possível, foi com que nos deu base para administrar. Caso contrário, não daria conta. Eu falo sempre que essa sala, às vezes, ela é rodeada de cadeiras bonitas, de sofás macios, mas ela é uma prisão 24 horas, onde você fica na solidão do problema e só encontra a solução quando você tem fé, você tem esperança e você tem, acima de tudo, as pessoas que lá fora contribuem com você. Aqueles que torceram para dar errado, eu acredito que não tiveram o êxito que queriam, mas eu tenho certeza absoluta. Eu encerro o mandato em 31 de dezembro com a cabeça erguida e o sentimento do dever cumprido. Você acha que muitas coisas que o pessoal reprovou hoje a gestão do prefeito Pedro Lucas pode ter sido por causa da imprensa? A imprensa imparcial, essa é uma imprensa boa. É uma imprensa que traz frutos para a sociedade, para o administrador, para o serviço público. Agora, a imprensa que busca, às vezes, só o interesse pessoal, né? Só falo bem se me pagar, e me pagar caro, aí é difícil, né? Eu acredito que o apoio que eu tive de alguns órgãos da imprensa, incluindo vocês, não é porque estão aqui, não. Porque só estão aqui porque foram sérios. Senão eu não estaria atendendo. Agora, no final do mandato, recebi o convite de uns 3 órgãos de imprensa para um especial e eu rejeitei. Por que rejeitei? Porque não foram sérios no decorrer de 4 anos. E não é agora que eu vou dar a cara a tapa para poder tentar salvar a pátria por parte dessa imprensa parcial. Mas aqueles que foram parciais, infelizmente, eles tinham algo de interesse maior. E como a gente trabalha com muita seriedade, trabalha com um critério de trabalhar a administração pública, como ela deve ser trabalhada, valorizando cada centavo, infelizmente atrapalhou. Mas vocês, que são poucos, mas que são imparciais, fizeram com que a boa notícia pudesse ser levada ao cidadão. E esse cidadão reconhece. Eu tenho certeza absoluta que o cidadão que ouviu vocês, que ouviu aqueles que levaram a mensagem conforme ela deveria ser levada, vocês mesmos, muitas vezes, eu vi falando alguma coisa da cidade, um buraco, um mato, mas é certo, né? A imprensa não tem que ficar aplaudindo o prefeito ou aplaudindo o administrador, não. Ela tem que levar a notícia boa e levar a notícia ruim, mas dar o direito da resposta de forma que o administrador traga a resposta no momento oportuno também. Que não adianta você falar agora e vir buscar a resposta daqui a 3 dias.
Aí não compensa. Quando você vem, traz a matéria e junto com a matéria traz o direito de resposta, aí sim eu fico feliz e sou agradecido. A você especialmente, eu sou muito agradecido. Agora sai o prefeito Pedro Lucas e o Pedro Lucas, a pessoa Pedro Lucas, ela já tem visto o que vai fazer na cidade? Não, não. Eu sempre tive um padrão de vida muito simples, né? Minha mulher é educadora infantil, com muito orgulho. Os meus meninos, um deles trabalha, o outro não. E eu irei procurar serviço na hora certa, né? Devo descansar uns 15 dias. Estou com 28 anos de vida pública seguido. Nunca tirei uma férias, fala férias, nunca tirei. Estou muito cansado, realmente é momento de eu descansar aí pelo menos uns 15 dias, estar junto com a esposa e os filhos, aproveitar que a esposa está de férias aí, uma vez que segue as férias escolares, né? Ela estará de férias a partir de 1º de janeiro, e ficar uns 15 dias chocando a família, aproveitando a família, aquilo que eu deixei de aproveitar por muitos e muitos anos, às vezes por falta de tempo. Apesar que a família é sempre companheira, sempre amiga, sempre parceira, sempre ao lado, sempre respeitando e entendendo as dificuldades e entendendo os meus posicionamentos, né? Mas com certeza Deus proverá algo que irá fazer com que nós possamos dar sequência à vida do homem Pedro Lucas. Sou muito grato a Deus, sou muito grato às pessoas e acredito que não me faltará o pão na mesa. Obrigado, Pedro Lucas, pela entrevista. Feliz 2017. Sucesso aí nos próximos anos, né? Não, vamos dizer, como político, caso queira continuar na política, como qualquer outro profissional que você queira seguir. Eu agradeço a vocês a oportunidade, agradeço aos seus telespectadores, aos seus ouvintes e digo que com certeza Deus estará derramando bênçãos sobre nós e sobre esse município. Eu peço a Deus todo dia para que repreenda todo o mal que queira recair sobre esse município. E torço e espero para que o futuro prefeito e o futuro Poder Legislativo possam governar bem esse município, porque Patos de Minas merece. Tá aí. E nós estamos encerrando agora essa entrevista aqui com o prefeito Pedro Lucas, uma entrevista concedida por ele para a nossa equipe do Patos Notícias, a qual eu agradeço muito. E você continue aí acessando o Patos Notícias e vendo as principais notícias de Patos de Minas e região.